Hoje, vamos dar-lhe uma ideia clara de como usar o indicador de legenda que nós mesmos criamos. Primeiro, você pode entrar em negociação e clicar no botão indicador na parte superior. Você pode inserir a versão do Legend Indicator 9 aqui e clicar no botão indicador que diz Built-in Alarm Function. Assim, obtemos dois sinais. O primeiro é o sinal de entrada, onde a cor de fundo muda para vermelho, e então obtemos os níveis de suporte e resistência. É muito simples saber como inserir uma posição através de indicadores. Vamos começar com como fazê-lo. Agora, no caso da posição do terno, quando a vela da linha de resistência se esgota e o fechamento duplo é alcançado, você pode colocar um preço limite no preço alto da vela. Agora, no próximo candle, podemos ver como esse limite é executado. Com o tempo, você verá que seus ganhos são compensados. Agora, neste momento, você pode pegar a taxa de lucros e perdas de 1.1 e definir a taxa de lucro para 0,3% e a taxa de perda para 0,3%. Se você tentar quebrar o RBI em detalhes com o bastão no 1, a vela que atingiu a linha de resistência nos primeiros 15 minutos é essa vela. Colocamos um limite no topo do castiçal, para que possamos ver que ele foi executado ao longo do tempo. Você pode experimentá-lo e se você voltar para o candle de 15 minutos e verificar o RBI corretamente, a liquidação do lucro está completa. Você também pode conferi-lo ao mesmo tempo. Agora, vamos conferir o próximo RBI. Como a vela de 15 minutos mais uma vez, rompeu a resistência e a reversão foi concluída sem um sinal de mudança de cor de fundo, ou seja, um sinal de quase saída, entraremos no preço limite no preço alto da vela. Agora, no próximo candle, você pode verificar novamente se a execução do sapato limite foi concluída e você também poderá verificar a conclusão da liquidação do lucro ao longo do tempo. Neste ponto também, quando o pico da primeira barra de 15 minutos atinge a linha de resistência, o RBI é definido em um limite com base no preço alto para que possamos ver que ao longo do tempo foi suficiente. Depois disso, a lucratividade foi completamente baixada até o preço da perda de lucro sem tocar na perda de parada. Você será capaz de verificar a situação. Ok, então vamos voltar aos 15 minutos e verificar o próximo RBI. Os candelabros desta vez também tocaram a linha de resistência e fizeram um fechamento duplo sem sinais de perigo. Vamos tentar entrar na posição do preço alto do candelabro. Agora, conforme o tempo se abre, a posição de show foi executada. Se observarmos em detalhes em 1 minuto, este é o preço do candelabro de 15 minutos. Podemos ver que colocamos uma posição do preço do candelabro e a lucratividade foi realizada sem tocar no preço único. Sim, as duas entraram com uma relação de 1.1 a 0,3% e 0,3%. Aplicando o padrão de alavancagem de 50x, teremos um retorno de 45%. Por isso você pode verificar que quando investiu $10.000, ganhou $4.500 em um curto período de 3 horas, e houve 3 aparições consecutivas. Agora que aprendemos basicamente como entrar na posição de show, vamos verificar a situação para a posição longa. Como os candelabros foram aliviados no nível de suporte, um fechamento duplo foi alcançado. Como não houve mudança na cor do fundo, que é um sinal de não entrada, colocaremos um longo limite no preço baixo do candelabro. Na posição de terno, eu coloquei o alto limite de preço do candelabro. Na posição longa, pelo contrário, podemos definir o limite baixo do preço do candelabro. Agora, com o passar do tempo, a vela atingiu o baixo preço do candelabro e a posição comprada foi executada. Podemos ver que a liquidação do lucro também foi concluída quando subiu acima de 0,3%. Agora, se você der uma olhada na mesma taxa de juros inicial em 1 minuto, verá que a faixa de preço é exatamente a faixa de preço onde a vela mais baixa dos primeiros 15 minutos atingiu o nível de suporte. Após cerca de 5 a 6 minutos, a vela deste intervalo de preço baixa e a posição de lucro é finalizada. Se checar a próxima taxa de juros também, você verá que a vela de 15 minutos furou o nível de suporte e caiu, e o fechamento duplo foi concluído sem sinais de perigo. Então eu faria a entrada de posição novamente na parte inferior da vela. Agora, neste ponto, o contrato é finalizado. Após o contrato ser finalizado, você pode verificar a finalização do lucro quando uma vela com uma parte inferior aparecer. Agora, se você olhar em detalhes de 1 minuto, o preço mais baixo das velas de 15 minutos estava nessa faixa de preço. Enquanto o tempo passava, você pode ver que a vela de 1 minuto foi recuperada e o lucro foi liquidado. Agora, aprendemos como entrar em posições longas e curtas de forma simples, então vamos aprender sobre trocas de tendências, que envolve carregar uma longa relação de lucro. Se a legenda estiver ativada, clique no botão da legenda novamente para adicionar o volume de Sonic e os indicadores de tendência. Agora, se adicionar isto e inverter o gráfico um pouco, você verá uma tendência que mostra se a tendência atual do mercado está subindo ou descendo. Então, na parte inferior, há um indicador de volume que mostra se o volume de negócios atual do mercado é alto em compras ou vendas. Agora, temos 3 tipos de negociações disponíveis. Todos vocês lembram o que aprendi no início: linha de resistência.
Quando tocou na resistência foi venda, quando tocou na linha de suporte foi compra. Mas agora, o que vemos? Temos esta tendência e volume. Bem, eu vou te mostrar como aplicar primeiro a relação de 2 vitórias e um lucro de venda. Vamos dar uma olhada nas situações de compra. No caso atual, todos os castiçais da linha de suporte deram e outro castiçal deu um toque depois disso, então devíamos entrar numa posição longa. Mas uma coisa importante é que o indicador de volume e o indicador de tendência estão apontando para direções diferentes. Nesse caso, há uma falta de certeza na tendência. Porque há mais volumes de venda, eu aumentarei conservadoramente a relação de lucros para 0,3%. Por exemplo, se a posição de compra tivesse sido introduzida neste momento, eu aumentaria a proporção de lucros para 0,6%. Definir uma perda para 0,3% e executar o backtesting. Você verá que o corte de perda não foi atingido e a posição foi fechada. Vamos ver as situações de venda no caso contrário. Todos os castiçais da resistência. Como fizemos a posição? Nós entramos pelo preço especificado no preço alto do castiçal. Você vê a tendência está subindo, mas como está o volume? Está descendo. Nesse caso também, aumentarei a razão do lucro em 0,3%. Definir a perda para 0,3%. Definir a faixa de lucro para 0,6% e executar o teste. Você pode ter visto que a faixa de corte de perdas não foi atingida e a posição foi fechada. Como negociar? É muito simples. Suporte e estratégia de longo prazo na resistência é a mesma, mas se um dos indicadores mostrar a mesma direção, por exemplo, se você está golpeando longo na linha de suporte e a tendência é subir, você deve entrar com uma proporção de 2:1. Se você bate longo na linha de apoio e o volume está aumentando, entre com uma proporção de 2:1. Ou seja, se um dos indicadores de tendência ou volume indica a mesma direção, você pode tentar negociar com uma proporção de 2:1. O mesmo vale para curtas. Para lhe dar mais uma chance, a vela de resistência fechou e a tendência é de alta. Como você fez isso originalmente? Houve uma negociação curta da Sonic B a 0,3%, mas se você olhar para o volume agora, está perto de vender. Isso significa que você pode negociar a 0,3 ou 0,6. Agora, acho que você pode fazer outra pergunta. E se os dois estiverem na mesma direção? Por exemplo, se você entra numa posição longa, mas a tendência está aumentando e o volume de negociação está aumentando, o que você faz? Isso faz parte. Para aqueles de vocês que fizeram isso, vou mostrar-lhes uma troca de 4:1. Agora, se você olhar para o gráfico agora, os castiçais no nível de resistência como esse desistiram. Então, a tendência de queda se confirma, e o volume também é confirmado como um forte sell-off. Ok, então vamos definir o limite para ser executado no próximo preço alto do candle atual. Agora, como todas as direções estão apontando para um declínio, vamos pegar a relação PL em 4:1. Vou fazer. Ok, então a posição está fechada. O tempo se abrirá e você poderá ver se a posição foi fechada. É muito simples saber comprar e vender. Quando a vela da resistência fecha, se os outros indicadores auxiliares estiverem na mesma direção, a relação de ganhos é de 4:1. Se só um for, você pega a relação de lucro líquido de 2:1. É fácil assim. Então, vamos fazer isso mais uma vez. Se você olhar para o caso agora, tocamos o nível de resistência aqui. Então deveríamos ter sido verdadeiros no próximo candle. Agora, também neste momento, o indicador de tendência está diminuindo e o volume de negociação. A venda por indicadores é forte. Ele leva você de volta para os tempos antigos. Sim, pude verificar a conclusão da liquidação do lucro. Havia também uma seção onde você poderia fazer um lucro de 120% em 2 posições. Vamos olhar o caso de Jalong. Bem, agora a tendência está apontando em uma direção ascendente. Abaixo, o volume de compras é bem mais forte, em 58%. Agora, no próximo candle, tocamos o nível de suporte. Então, você pode colocar uma posição de compra no preço baixo da vela com antecedência. Agora todas as condições estão prontas. Agora que isso está completo, vamos definir a relação mão a mão para 4:1. Agora, a compra está concluída na próxima vela. Com o passar do tempo, você pode verificar como o lucro foi liquidado. É simples assim. Agora, se você tirar o indicador de tendência, é uma negociação com limite de 0,3 para 0,3. Mas se um indicador de tendência for adicionado, podemos usar esses dois indicadores e definir a relação de ganhos para 2:1 ou 4:1. É assim que podemos definir ao nosso gosto. Não é uma negociação de curtíssimo prazo, mas uma negociação de tendência. E este é o indicador de legenda. É nesta parte que você pode pensar nisso. Como uma nota adicional, quando você rompe a linha de suporte e há um sinal de mudança de cor de fundo, é recomendável. Você deve esperar cerca de 12 horas antes de pensar nele como um lugar seguro para entrar em uma posição longa quando o nível de suporte for atingido novamente.